Quinta-feira, dia 25 de janeiro, é dia de Flu, terceira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Logo mais às 9h30 da noite, lá em Bacaxá, o Audax recebe o Fluminense. Mas antes de trazer tudo sobre esse jogo, dia 25 de janeiro também é dia de quê? É dia do elenco principal do Fluminense voltar ao batente. Acabou a molezinha. Tchau, férias. Tá na hora de voltar e iniciar essa temporada 2024 repleta também de expectativas. Então, para você que estava com saudade dos principais jogadores do Fluminense, Germancano, Marcelo, Ganso, André, Felipe Melo e companhia, todos retornam hoje ao CT Carlos Castilho, assim como, claro, a comissão técnica do Fluminense, liderada pelo técnico Fernando Diniz, todos voltam para dar início, tomara, assim, esperamos, a mais uma temporada, a mais um ano de muito sucesso, né? Esse primeiro dia, normalmente, é dia de realizar testes físicos, exames médicos, então é mais um dia protocolar. Acredito que a partir de amanhã é que o bicho vai pegar de fato com o início da pré-temporada do time principal. O Fluminense vai trabalhar em tempo integral nos próximos dias, tá? Correr atrás aí entre aspas, né, do tempo perdido não, porque o pessoal estava de férias, né, foi entrar já no finalzinho de novembro, devido à disputa do Mundial de Clubes, né, férias muito merecidas por sinal. Agora é hora de voltar, focar, uma preparação muito forte, afinal de contas, dia 21 de fevereiro já teremos o primeiro grande desafio de 2024, que é esse primeiro confronto pela final da Recopa Sul-Americana contra a LDU lá em Quito. Portanto, eu acho que a partir da rodada do fim de semana contra o Nova Iguaçu, aí fica a dúvida se o Diniz vai comandar o time ou não, porque os jogadores, evidentemente, não vão atuar. Mas o Diniz, em tese, poderia já comandar essa equipe, ou ele vai deixar a cargo do Marcão até, de fato, o time principal do Fluminense entrar em cena nesta temporada. Enfim, é coisa para a gente apurar depois, mas é isso, né? Finalmente, para quem já estava aí naquela ansiedade, reforços chegando e o time principal do Fluminense voltando a trabalhar hoje no CT Carlos Castilho. Então, bora pro pré-jogo de hoje, porque temos muito para falar sobre esse Audax e Fluminense. Bom, hoje o Flu vai ter pela frente um belíssimo de um freguês, essa que é a realidade. O Audax, que é um clube jovem ainda, só tem 4 jogos na história entre Fluminense e Audax, e foram 4 vitórias do Fluminense. Nesses 4 jogos, o Flu só levou 1 gol. Quem aí lembra como foi o confronto do ano passado no Maracanã? Vou dar uma dica aqui para vocês. Teve um cidadão que fez um hat-trick. Acho que é muito difícil saber quem fez esse hat-trick contra o Audax no ano passado. De novo, pelo lado direito, tocou pro Cano fora da área, bateu, cruzado, golaço! Eita, Ganso, bolão, é pro Samuel, pode bater cruzado, bateu, soltou o goleiro, o Cano! Olha o Cano! Faz o... John Ares balança para um lado, para o outro, preparou, pingou, toque de cabeça pro chute do Cano! Bom, com os jogos de ontem, o Fluminense já caiu na tabela de classificação, então para voltar hoje a tentar retomar essa liderança, terá de vencer o Audax, conquistar, portanto, a segunda vitória no Campeonato Carioca, até aqui empate contra o Volta Redonda e vitória sobre a Portuguesa. Hoje o Fluminense novamente é visitante. E o que podemos esperar desse time comandado pelo Marcão, que mais uma vez parece que vai manter a equipe que vem atuando, que atuou nesses 2 primeiros confrontos. Vamos à provável escalação do Fluminense, que é um oferecimento da KTO. Você já fez lá o seu cadastro na KTO? Se não fez, vai lá rapidinho, é coisa muito rápida, faz seu cadastro na KTO e utilize o cupom JORNADA para ganhar 20% de bônus. Vai lá e faz sua aposta no jogo de hoje. Eu já fiz a minha. Eu sei que esses jogos não empolgam muito, então
pô, se divertir na KTO, dá uma motivação extra aí para essas partidas iniciais do Campeonato Carioca. Claro, sempre com responsabilidade, nunca colocando aquilo que você não pode gastar. Por isso, eu já defini aqui a minha entrada hoje, vai ser com o Fluminense mais de um gol nessa partida, tá? Tá pagando 1,78. 1,78. Olha lá, bota R$10, bota R$5, como você quiser. Se ganhar, vai me voltar aí 17,85. Essa é a minha aposta lá na KTO para o jogo de hoje. Vamos ver se o Fluminense vai representar como representou contra a Portuguesa. Não se esqueça, cupom JORNADA, 20% de bônus no primeiro depósito. Corre lá na KTO. Vamos lá, a tendência, portanto, é que o Marcão mantenha, né, a equipe dos dois primeiros confrontos com Vitor Eudes, Alexandre Jesus na lateral direita, Antônio Carlos, o Luan e Cris Silva. No meio, aquele trio com Felipe Andrade, Gustavo Apes e Arthur. E o ataque com João Neto, Isaac e Lelê. Bom, a gente está discutindo muito isso sobre a insistência no Marcão, principalmente no Alexandre Jesus e no Gustavo Apes. Só que, assim, Edinho e o Wallace acabaram não dando razão, mas enfim, acabaram facilitando a vida do Marcão, entre aspas, porque eles entraram muito mal. Então, deram argumento para o Marcão repetir essa escalação. De fato, eles não foram bem. Mas aí eu pergunto, os titulares foram bem? Os titulares jogaram bem? A gente está batendo muito nisso desde o primeiro jogo. Eu acho que a relação aí está em dar mais oportunidades a esses garotos que podem ainda dar um retorno ao Fluminense, ou apostar nesses jogadores ainda jovens, porém mais experientes, com mais rodagem, para pontuar nesse início de Campeonato Carioca. E aparentemente o Marcão está claramente optando pela segunda opção. E aí ele segue com o entendimento de que essa é a melhor equipe. Repito, acho que o Alexandre Jesus na lateral direita, apesar dos pesares, é uma discussão menor até do que o Gustavo Apes no meio. Acho que o Edinho poderia começar jogando pelo menos um jogo para a gente ver como ele vai reagir. É isso que o torcedor gostaria. Não tem necessidade de ficar forçando com esses jogadores que não têm condições, na verdade, de fazer parte do grupo principal do Fluminense. Já esses jovens, quem sabe, ainda tem uma possibilidade. O Justen é um jogador muito comum. Cara, mas ele tá começando a transição agora. Então, essas partidas seriam ideais justamente para isso, para que eles possam amadurecer um pouco mais, sentir mais à vontade, tirar aquela carga de pressão de estar começando ali, de fato, no profissional. Enfim, o Isaac no jogo passado foi muito bem, foi dos melhores. Saiu no segundo tempo, na minha opinião, e justamente fez um golaço. Então isso dá confiança pro moleque. Tomara que ele possa fazer um grande jogo hoje. É óbvio que eu torço para que eles possam ir bem, todos eles. Alexandre Jesus, Apes, Cris Silva. Ninguém aqui vai torcer para o jogador. Enfim, eu pelo menos não faço isso, né? Para depois dizer que eu tenho razão. Mas o campo tá mostrando que, pô, daria para ousar um pouquinho mais, daria para experimentar. Mas enfim, algo que eu indico que o Marcão vai com esse time. E creio que se ele não mudou até aqui, dificilmente ele vai mudar até o Diniz voltar. A não ser que, assim, seja um deles tenha aí pelo menos uma atuação trágica. Para esse elenco, todos eles precisam mostrar o quanto antes, porque o time principal volta hoje, e a cada jogo que passa é uma oportunidade a menos. Depois que o time principal voltar, já era para grande parte desse grupo. Então a hora é agora de mostrar serviço, de dar uma resposta. Tomara que, enfim, essa equipe consiga fazer um jogo melhor do que foi contra a Portuguesa, porque principalmente o segundo tempo foi muito ruim. E hoje o Fluminense vai enfrentar o lanterna do campeonato até aqui. Em tese, a equipe mais frágil ou uma das mais frágeis. Então, por mais que tenha uma equipe, o time C, tem que tomar atitude, tem que se impor e tem que vencer esse jogo. Vamos ver qual vai ser o comportamento, a postura acima de qualquer coisa dessa equipe comandada pelo Marcão. E por falar, tá falando dos garotos,
chamar o Felipe Andrade, que falou ao Flu TV sobre a expectativa desse jogo e também sobre as atuações dele. Sou muito feliz com as minhas atuações, com as atuações da equipe também. A gente sabe que é importante para esse começo de temporada, e já vindo com vitória agora contra a Portuguesa. E agora ir focado para o próximo jogo contra o Audax, se Deus quiser sair com a vitória. Bom, vou confessar para vocês que, na real, o Felipe Andrade é uma das gratas surpresas desse início. O Isaac, tomara que ele repita, que ele possa ter uma sequência de boas atuações agora. Enfim, aquelas figuras que a gente está falando desde o primeiro jogo. Tem algumas coisas boas, Luan Freitas na zaga, nos traz assim uma sensação bacana de que esses garotos realmente eles vão ter condição de brigar ali por um espaço dentro do elenco do Fluminense. Mas eu não vejo a hora de voltar de início, voltar ao time principal, ter essa equipe, essa assistência do Marcão, com 2, 3 jogos, que já está tirando a paciência da gente. Mas, enfim, vamos ver o que acontece logo mais. Eu vou chamar meu amigo Gabriel Andreso, lá do Acesso Carioca. Se você não conhece o Acesso Carioca, tudo sobre futebol do Rio, você encontra no Acesso Carioca. Vai lá no Instagram, só digitar lá, Acesso Carioca, segue lá, porque o Gabriel Andreso faz um grande trabalho lá, e ele chega aqui no canal do Lessa com informações sobre o adversário do Fluminense, que vem num momento difícil, lanterna, demitiu o treinador na segunda rodada. Vai estrear técnico novo hoje. Fala aí, meu amigo. Alô, amigos do canal do Lessa, grande abraço a todos. Aqui Gabriel Andreso, do site acessocarioca.com.br, falando sobre o Audax, o adversário do Fluminense, nesta quinta-feira pelo Campeonato Carioca. O Audax, que é um dos lanternas da competição, junto com o Bangu, perdeu todos os seus jogos até o momento, na estreia para o Flamengo por 4-0 e também para o Madureira no último sábado por 1-0. Foi muito mal nessas duas partidas, mas certamente os laranjas virão diferentes para este jogo diante do Flu, por um motivo muito simples. O técnico Tuca Guimarães foi demitido e Luciano Quadros foi contratado para o seu lugar. Luciano, que é um técnico que nós estamos mais acostumados a acompanhar no Acesso Carioca, nas divisões inferiores, especialmente na segunda divisão do Rio. Ele já subiu uma vez com o Sampaio Corrêa, foi campeão da Copa Rio com bom sucesso. Ano passado estava no Goitacás, na terceira divisão do Carioca, quase subiu, mas bateu na trave. O fato é que o time do Audax tem algumas peças individuais com qualidade. Eu destaco o meio-atacante Patrick, que foi revelado pelo Grêmio e que atualmente está realmente no Audax, vindo do Brasil de Pelotas. Jogador acostumado a disputar o Campeonato Gaúcho, mas que tem muita habilidade, ao contrário do jogo normalmente físico, que de certa maneira acaba sendo priorizado por lá. E aqui no Rio tem de certa maneira também uma possibilidade de render melhor. Patrick, que é o camisa 10 do Audax, tendência que seja titular, mas outros nomes também sobressaem, como o lateral esquerdo Paulo Vitor e o bom goleiro Anderson Max. Audax foi mal nas 2 primeiras rodadas, mas dá para esperar um time renovado, com moral lá em cima e certamente com algumas mudanças do ponto de vista tático em relação aos 2 primeiros jogos. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, outras informações lá no Acesso Carioca vocês encontram muito mais. Abraço a todos e bom jogo. Valeu, Gabriel. Tamo junto, irmão. Um abraço e até a próxima. A arbitragem do jogo ficará a cargo de Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado pelo Carlos Henrique Alves de Lima Filho e pelo Carlos Henrique Cardoso de Souza. Bom, esse árbitro, ele já apitou alguns jogos do Fluminense. Ao todo foram 9 com 6 vitórias, 2 empates, só uma derrota. O detalhe é que ano passado ele não apitou o jogo do Flu, apitou só em 2022, vitória sobre o Flamengo 1-0 no dia 6 de fevereiro. Depois 2021, enfim, a única derrota foi num clássico contra o Botafogo, lá em 2017. Tomara que ele possa fazer uma boa arbitragem hoje. É um árbitro já um pouco mais experiente aí desse quadro da Ferg. Enfim, não tende a ser um jogo também muito difícil, né? Então, o mínimo é uma boa arbitragem. Gente, logo mais, Jornada KTO 1902, direto lá do Elci Rezende de Bacaxá, eu, Fio, Gabriel Amaral, canal do Lessa, Raiz Tricolor, canal 20, aquele super combo trazendo para vocês a melhor cobertura desse jogo, informações em loco, entrevistas, toda a repercussão, tudo que, enfim, todas as emoções desse jogo, logo mais no Jornada. Se você não está inscrito ainda no Jornada KTO 1902, vou deixar o link aqui para você se inscrever
logo mais lá no canal e logo mais curtir essa transmissão com a gente. Um abraço, pessoal!